Oi, tudo bem com você? Eu sou a Patrícia Pirota, com T, e depois de um longo bimestre voltamos com os vídeos Salve a Professorinha. Eu fiz uma lista com todas as sugestões que me deram, os pedidos que me fizeram, e eu vou tentar cumpri-los todos nas próximas semanas do mundo, né? E eu vou começar hoje pelo tema mais pedido ever, assim. Só que eu tive que separar em dois, tá? Porque senão ia ficar 50 horas. É, então, o tema mais pedido depois de Indisciplina, que é um vídeo que já tem no canal antiquíssimo, é sobre planejamento. Então, hoje eu vou falar sobre o planejamento de uma forma geral. E aí, na próxima sexta-feira, eu vou fazer. Vocês vão ver. Esse que dá ficar mais de mês sem gravar, gente, desculpa. Vocês vão ver o vídeo sobre planejamento de aula, tá? Nesse vídeo da próxima sexta eu vou falar como eu faço o meu planejamento e vou mostrar como eu faço o meu planejamento. Vou tentar filmar meus cadernos, os arquivos no computador, tudo isso. Então eu fiz um roteiro, tô fazendo lição de casa para não ficar muito perdida. Ah, então vamos pensar hoje o planejamento escolar, tá? Quando vem planejamento, dependendo se você for professor de escola pública, você vai ter três tipos de medo. Porque assim, o planejamento é muito burocrático, infelizmente. Em algumas escolas particulares também. Porque você tem aquela tabela para fazer, então assim, não é nenhum planejamento para você pensar a sua aula, porque esse é o objetivo do planejamento, você pensar a sua prática, né? Você planejar, prever, porque o planejamento também serve para prever contratempos, para ter possibilidades. Então eu planejo para que se alguma coisa sair do caminho que eu planejei, eu tenho possibilidades. Só que aí a burocracia ferra com tudo, né? Que você tem que preencher aqueles negócios. Na minha época, antigamente, quando não tinha computador, a gente tinha que fazer tudo à mão, né? 5 objetivos, 5 habilidades, 5 competências. Então, assim, ninguém merece. Mas o planejamento é bom. Eu não sei trabalhar sem planejamento, eu não sei não planejar pelo menos a minha semana. Eu faço vários planejamentos. Eu faço planejamento bimestral, o mensal e o semanal. E o diário. Sim, e eu não preciso, porque na escola não é obrigado. Mas tudo muito simplificado. Eu vou mostrar no próximo vídeo como é que eu faço. Mas tudo muito simplificado, porque isso ajuda a minha prática. Então, você tem que prever, por exemplo, o planejamento, no que o planejamento te ajuda. Você vai dar uma prova no dia 15. Você vai deixar para terminar a matéria da prova no dia 13? E se tiver uma palestra? E se acabar a luz na escola? E se o aluno não for naquela última aula? Então você tem que ter terminado o seu conteúdo pelo menos umas 2 aulas antes. Porque se o aluno tiver dúvida, ele vai ter mais uma aula para tirar a dúvida, sabe? Então, assim, da volta das férias eu vou chegar já socando conteúdo. Você não pode esquecer que seu aluno passou ali 2, 3 semanas sem nem, sabe, escola nunca mais. Então você tem que fazer uma retomada do conteúdo do bimestre anterior. Então você tem que planejar isso, né? Pensar adiante o planejar. Não que não vá sair dos planos, sempre sai. Sei lá, aquele dia que você planejou aquela aula super legal no pátio, choveu. Paciência, você guarda essa aula para uma próxima aula, só que aí você tem que já, né, com o tempo, aí você fala, nossa, mas eu sou professor novato, eu não sei improvisar. Com o tempo você vai aprendendo, contanto que você esteja aberto a isso, tá? Então você tem que aprender o tempo todo. Hoje eu dei uma aula, essa aula não deu certo. Então, quando eu for dar essa aula novamente, eu já tenho que pegar o que não deu certo na aula de hoje e arrumar. Ou então essa aula deu muito certo, então eu vou guardar isso para a próxima aula. Cada aula você aprende um pouco mais sobre você, sobre a turma, sobre o seu conteúdo. Uma forma, eu dou aula há 17 anos. Mês passado eu fui dar aula para uma turma nova, uma matéria que eu dou há 17 anos e veio o estalo assim, um aluno fez uma pergunta e naquela pergunta daquele aluno eu descobri um jeito muito mais fácil, simples de explicar o conteúdo. Então a gente está aprendendo o tempo todo. O professor que não está aprendendo o tempo todo, que não está atento a isso, é um professor que não evolui. Então o planejamento faz parte disso. Aí, primeira coisa que você vai fazer.
Então você tá aí, professor novo, como é que eu faço? Você vai fazer um cronograma bimestral. Você vai pegar lá o que o seu coordenador te deu do bimestre e vai colocar todas as aulas bonitinho. Vamos supor que você dá aula pro primeiro ano, né, do ensino médio. Então você tem 2 aulas por semana. Você vai colocar as 8 semanas lá, 8 semanas e meia normalmente, que são 8 semanas e meia, não, 10 semanas que são o bimestre, e vai colocar todos os dias. Aí você vai pegar e vai colocar a data de todas as provas, todos os feriados, para você ter noção de quantas aulas você tem, para você poder programar o seu conteúdo. Sempre programe para menos. Tá? Então, hoje eu tenho 2 aulas. Eu tenho que dar oração subordinada substantiva. Eu sei que eu consigo dar em uma aula, então eu vou usar as 2 aulas para isso. Só que se for um assunto muito maior, por exemplo, se eu tiver que dar regência e crase ao mesmo tempo, eu não vou fazer isso numa aula só. Eu vou programar mais uma semana. Mesmo que sobre tempo. O que sobrar de tempo você dá exercício. Porque é melhor sobrar tempo no seu planejamento do que faltar tempo no seu planejamento. Então você também tem que lidar com isso, tá? Essa coisa do tempo. Ah, eu não sei quanto tempo os alunos vão levar para aprender. Sempre joga para mais. Porque o que sobrar você usa de outra forma. Você pode usar para ler um texto com eles, para fazer. Eu acho que a forma mais eficiente é fazer exercício, porque muitas vezes você está explicando, aí você fala, os alunos estão lá assim, né? E parece que tá tudo bem, que eles entenderam tudo. Quando ele vai para o exercício, ele, professor, não sei fazer nada. Aí você vai respirar. O que você entendeu? Né? Porque ele sempre entende alguma coisa. E a partir dali você vai tirar as dúvidas, porque é no exercício que surge a dúvida. Então você tem que planejar tempo para exercício. Às vezes no terceirão, por exemplo, se é a escola particular que junta, né, terceirão e revisão, o exercício não dá muito tempo de fazer. Então você tem que tentar planejar as aulas para isso também. Então, objetivos, habilidades, competências. Explicando assim de uma maneira super rápida. Objetivo é aquilo que você quer alcançar. Né? O que você quer alcançar com aquela aula? Você quer usar aquela aula para que o seu aluno aprenda a identificar a crase? Que aí eu estou partindo para habilidade e competência. Né? Ou eu quero que ele saiba usar corretamente a crase. São 2 habilidades competentes diferentes, tá vendo? Usar e identificar são 2 coisas diferentes. Então, para que eu vou fazer aquela aula? Para ele identificar ou para que ele use? Ou para que ele reflita sobre o uso da crase no texto? Então, quem é professor de outra área, desculpa, mas normalmente meus exemplos vão ser de língua portuguesa, né? Afinal de contas, sou formada em letras. Então, quando eu vou pensar em objetivo, habilidade, competência, eu tenho que pensar o que eu quero com a aula e quais são as competências e habilidades que eu quero que ele atinja naquela aula. Mesmo que você não vai escrever, está implícito, né? Você só precisa discernir se você quer que ele identifique ou se você quer que ele utilize corretamente. Porque aí são 2 abordagens de aula diferentes. Por exemplo, vou tentar entrar num terreno novo, tá? Eu quero que o meu objetivo hoje é que o meu aluno identifique os números ímpares. Então eu vou fazer toda a minha aula para que ele consiga identificar números ímpares, não para que ele some. Às vezes isso é uma habilidade ou competência a mais, mas esse não seria o meu objetivo, tá? Então, se alguém quiser, eu posso tentar fazer um vídeo só sobre o que seriam os objetivos, as habilidades e as competências. Eu faço um especial, só deixar aqui nos comentários. Aí, para planejar, eu tenho que pensar na turma. Como é que eles aprendem melhor? Quais são as atividades que funcionam mais? Eu não posso ter uma aula padrão para todo mundo. As pessoas são diferentes, eu não posso querer que aluno X aprenda como aluno Y. Claro, o principal vai ser igual, mas às vezes a atividade que dá numa turma não dá na outra. Como é que você vai descobrir isso? Testando. Tem coisas que não vai dar certo, tem dia que vai ser uma droga, que todas as suas aulas vão ser assim, mas você vai, aí na próxima aula você vai repetir o que deu errado? Não, você vai fazer de outro jeito, né? Então, quando você for planejar a sua aula, pensa na turma. Eu quero planejar uma aula que seja lá no pátio, com todo mundo bonitinho, sentado em rodinha. É o 6º ano isso? Você já preparou os alunos para essa atividade?
Ou é um primeiro ano que tudo eles acham um saco, tipo, eles, eu vou ter que sair da sala. Ai, não quero sair da minha cadeira. Então, não é melhor você fazer ali mesmo? Quer dizer, você tem que pensar na sua turma. É para eles que você dá aula, não é para você, né? Claro, eu quando vou pensar a minha aula, eu penso assim, que aula eu gostaria de assistir. Mas também eu tenho a mentalidade de um adolescente de 13 anos. Então, funciona. Mas o que que dá certo, o que que não dá, você vai guardando suas ideias. Tem um caderninho de ideias, é muito legal isso. Tem uma cadernetinha, sei lá, você viu alguém fazendo alguma coisa, algum professor comentou alguma coisa na sala dos professores, você, caraca, posso usar essa ideia, você vai lá e anota, sabe? Você viu o vídeo no YouTube, você viu, leu um texto, você vai lá e anota ideia, o aluno te deu ideia, aceita a ideia dele, tenta colocar isso em prática. Na hora de planejar, você tem que pensar na turma, afinal de contas, a turma é o seu material. E é com ela que você tem que trabalhar. Então pensa, quantos anos eles têm, qual é o tipo deles, o tipo no sentido de como é que eles se comportam. Se eu quero dar uma atividade, eles têm que ser preparados para isso, principalmente o ensino fundamental. O que acontece? Por que o professor se frustra muito? Ele acha que o aluno está preparado para tudo que ele der e o aluno não está. Então eu tenho que ir preparando gradativamente. Né? Eu tenho que ir mostrando para ele, olha, vai acontecer isso. Então você tem que agir assim, estamos combinados? Até você conseguir chegar no nível de dar aquela atividade e ele estar preparado para aquela atividade. Porque as idades, né, o aprendizado cognitivo do aluno, ele vai evoluindo. Tem coisas que ele não consegue ainda entender, abstrair na quarta série, na terceira série. Né, que quando ele estiver no oitavo, nono, ele vai conseguir. Então, eu tenho que analisar todo o conjunto antes de pensar no meu planejamento. Aí, próximo. Uma dica que eu dou é que assim, planeja a sua aula e deixa sempre sobrando 10 minutos. Em torno de 10 minutos. Não vou falar 10 minutos cravado. E outro, o professor tem que sempre ter relógio, tá? Pra você não ficar perdidão. Eu, quando eu fico sem relógio, eu acho um saco, porque eu fico perguntando na hora pros alunos. 5 do começo, porque você tem que chegar, dar bom dia, perguntar como é que eles estão, esperar eles pegarem o caderno, guardar o material da outra aula, né? Enquanto isso você vai andando, vendo se a sala tá limpa, relembrando a matéria da última aula antes de começar nessa. Então é uma introdução, você não chega já pé na porta soco da cara das crianças, né? Ou dos adolescentes. Quanto mais você preparou ali. Porque a gente se esquece, assim, a gente entra numa turma na outra e vai indo, a gente se esquece que eles acabaram de ter aula de química. Aí tava lá o professor falando de ligação, carbono, hidrogênio, nananã. Aí você chega, mal dá bom dia. Então, oração subordinada adverbial. Aí depois você reclama que o moleque tá lá assim. Oi, quem sou eu? Onde estou? Para onde vou? Ele precisa de um tempo de adaptação, né? E aí deixa os últimos 5 minutos pra que se tiver alguma dúvida, pra verificar como é que eles estão, se eles aprenderam bem, pra deixar eles guardarem o material deles, né? Pra eles se acalmarem pra aula do próximo professor. E aí você também se acalmar pra ir pra próxima aula, né? Pros seus próximos alunos. Então, pera lá. Aquela nossa velha gambiarra de sempre. Enfim. Próximo, analisar o tempo da aula. Então, analisa bem. Você vai dar um exercício, tem 5 frases para fazer análise sintática. É a primeira vez que você vai dar esse exercício? Se for, você joga para mais. Você dobra o valor, o tempo desse exercício. Porque você vai gastar esse tempo explicando e indo de carteira em carteira. Se é a, sei lá, 50ª vez que você dá esse exercício, beleza, você joga para menos, porque daí você já prepara mais exercício. Tenha sempre atividade sobrando. Porque pode ser que naquele dia o universo conspire e dê tudo certo e você vai ficar com meia hora de aula livre. Você tem que ter uma atividade na manga. Porque senão vai virar uma zona. Porque o que acontece muitas vezes? Indisciplina, a turma é indisciplinada. Essa é uma das possibilidades, tá? Já falei bastante sobre indisciplina no outro vídeo. Quando eles não têm o que fazer, eles vão caçar o que fazer. Se ele já terminou o exercício, das duas, uma, ou ele fez bem feito e terminou rápido, ou ele fez que nem a cara dele. Mas você tava lá pra ver como é que ele tava fazendo? Então também é uma obrigação sua. Você fala assim, é obrigação do aluno. Gente, ele é uma criança, ele é um adolescente. Ele vai fazer as coisas que nem a cara dele. É normal. Você tem que estar lá e falar, olha, não é assim, vai de novo. Porque se ele ficar à toa, ele vai bagunçar. São raros. Não, mas ele tem que ficar quietinho.
meu bem, os hormônios dele estão lá fazendo festa, ele não vai ficar quietinho. Então, quanto mais exercício você socar, mais coisa que ele tiver pra fazer, mais sossegado ele vai ficar. E aí eu só vou abrir um parênteses, eu acho que eu falei isso no vídeo sobre disciplina. Tem muito aluno que reage ao não saber, ao... Pô, ele tem dificuldade naquilo. Ele não vai fazer, ele vai fazer bagunça, porque ele não quer admitir que ele não sabe fazer. Isso acontece muito, muito, não é só escola pública, enfim, qualquer lugar isso acontece. Então eu tenho que identificar aquele aluno, será que ele está agindo daquela forma porque ele está com dificuldade e dependendo da personalidade dele, ele não vai admitir que ele está com dificuldade? Então tem que tomar cuidado com isso. Próximo, usar métodos diversos na mesma aula. Passar no quadro, explicar os exercícios, usar data show, enfim. Uma aula, uma boa aula, é uma aula diversificada. Então, gente, já foi o tempo que, assim, usar data show era o máximo de tecnologia que se tinha na escola. Uma aula inteira de data show é um saco. O aluno não aguenta, ele vai dormir. Por quê? Você apagou a luz, ele foi dormir 3 horas da manhã, ele tá morrendo de sono, sabe? Apagou a luz, você tá lá com aquela voz monotônica, assim, né? A guerra no Peloponeso aconteceu no século... Até eu quero dormir. Então, eu já usei muito data show e aí eu percebi isso. Os alunos, eles ficavam meio... mas tem que usar a tecnologia, onde é que eu vou enfiar a tecnologia? O data show não é a única tecnologia existente. Você pode usar ele um pouquinho da aula. Ou, como é uma aula minha, vamos supor, eu chego, escrevo no quadro, passo, dependendo da série, eu passo, espero eles copiarem, explico, e aí eu trago o data show pra mostrar uma imagem, pra botar uma música, né? Então eu faço exercício oral, faço exercício escrito. Quanto mais diversificada for a aula, melhor. Porque daí o aluno tem que estar atento o tempo todo. Né? Se for só no quadro, não vai, ele vai cansar. Tem aula que tem que ser só no quadro. E aí é legal de você explicar isso pra ele. No começo da aula você fala, olha, a aula de hoje vai ser assim. Aliás, sempre explica. Você fala, hoje a gente vai aprender isso, eu vou explicar, a gente vai fazer exercício. Porque daí ele planeja o tempo de aula, ele sabe o que ele vai fazer. Senão ele fica lá perdidão. Né? Então, aqueles 5 minutos iniciais quais eu falei, usa pra dar um briefing do que vai ser a aula. Porque daí o aluno já fica esperto e tenta. Como é que eu faço atividade diferenciada? Vou fazer um vídeo sobre atividades, possíveis atividades, tá? Mas sai caçando aí, sai atrás de professor. Não tenha medo de perguntar. Tem professor que não vai colaborar, mas paciência. Tem professor que vai. Escuta, como é que você dá tal matéria? Não tem vergonha de fazer isso, ainda mais se você é professor novato. Pergunta mesmo, não tem dó de perguntar não. Assim como o aluno não pode ter dó de perguntar para professor dúvida, professor novato também não pode ficar com vergonha de não perguntar. Vai, pergunta. Mas tem gente que é melhor não perguntar, tá? Próximo. Como começar a aula? Tipo, modos que você pode começar a sua aula, tirando aquilo que eu falei. Bom dia, você tá bem, né? Retomar o conteúdo da aula anterior, rapidão e oralmente, para ver se eles estão espertos. Quando for exatas, uma coisa que eu percebo que meus colegas de exatas fazem e dá certo, é propor um desafio do conteúdo que ele vai dar aquele dia. Então, antes de começar o conteúdo, vamos supor que você vai dar função. Ninguém merece, mas né? Bota um desafio lá no quadro. 2 minutos para resolver. Eles trabalham muito bem com o tempo. Você fala assim, esse exercício vocês têm 3 minutos, principalmente o médio, né? 3 minutos é o tempo da questão do Enem. Vocês têm 3 minutos, vamos, contando. Melhor do que você falar, olha, façam os exercícios das 50 a 55. Aí eles vão, sabe? Fica brisando lá e tal. A humana, você pode começar com um vídeo, você pode começar com uma imagem para levantar a discussão. Como é que você acha tanto vídeo? Eu passo muito tempo no YouTube caçando vídeo e eu vou nos relacionados. E outra coisa muito legal, que tem muito professor que não faz, é aceitar a sugestão de aluno. Tem muito aluno que me dá dica bacanérrima de material. E aí, se eu fechar os meus olhos para o aluno, eu estou fechando os meus olhos para uma possibilidade maravilhosa de conteúdo.
Então, ouça os seus alunos. Por mais absurdo que isso possa parecer para você, ouça os seus alunos. Veja o que eles estão vendo, o que eles estão assistindo, sabe? E usa isso a seu favor. Prevendo os recursos com antecedência. Gente, você vai... Hoje é terça. Quinta-feira eu vou dar aula com data show. Eu preciso já ter deixado marcado, se, por exemplo, na escola em que eu dou aula, cada sala tem o seu próprio data show. Mas se eu estou numa escola que não tem, eu preciso ter deixado agendado meu data show. Por quê? Porque eu não posso querer chegar lá, às vezes são 2 data shows para a escola inteira e não, é meu. Você tem que agendar. Para isso você tem que ter feito o quê? Planejado. Eu vou precisar de cartolina, canetinha, não. Isso já tem que estar pronto, né? Para isso que a gente planeja. Você fala, mas que saco. Você não tem horário de hora atividade, que é o planejamento? É para isso que ele serve, não para tomar café. Assim, na escola particular a gente não tem esse horário, né? Que normalmente é dado para as escolas públicas, que está incorporado lá um X de aulas para planejar. É uma oportunidade maravilhosa. Eu tenho que planejar em casa, ou no fim de semana, mas mesmo assim eu planejo. Vou sexta-feira que vem, eu vou dar aula de leitura, eu preciso de tais livros. Então eu já deixo um recado para na quinta-feira eu pegar meus livros e levar. Então eu já adianto o trabalho, porque senão depois eu reclamo que minha aula está bagunçada. E se minha aula está bagunçada, isso vai refletir no meu aluno, que vai ser bagunçado também. Uma dica que eu dou é fazer aulas no pátio a cada 3 semanas. Isso, pense numa atividade e pelo menos uma vez por mês faça uma aula lá fora. Você vai poder usar essa aula como moeda de troca. Se vocês não se comportarem, a gente não vai na aula no pátio. Você vai poder usar essa aula como uma forma deles extravasarem a energia deles. Porque segurar um monte de criança com aquela energia, sabe, batendo no teto, sempre é muito cansativo. Lá fora vai ser muito cansativo também, mas vai ser um cansativo legal. Porque aí eles vão estar livres, eles vão estar felizes, só que é aquela coisa, você já tem que ter planejado com eles, quando eu dava aula pro fundamental, né, quem me acompanha há bastante tempo já sabe disso. Eu levava eles toda semana pro pátio para fazer produção de texto e a biblioteca. Então, eu dava o tema em sala, conversava com eles pegavam o caderninho, o lapisinho e iam sentar no pátio, espalhados, ouvir a musiquinha no fonezinho deles e produzir texto. Eles adoravam, sabe? E eu não estava fazendo absolutamente... Na verdade, eu tinha menos trabalho do que se eu te segurasse eles em sala para produzir texto. Então, às vezes, você está deixando de usar um espaço que seria muito legal. É claro, depende da escola, você não tem essa liberdade, né? O aluno pode fazer barulho, pode atrapalhar e tal. Tenta uma outra sala, né? Um cantinho reservado. Não toda semana, às vezes. Eu tinha essa liberdade porque eu conseguia encaixar. Mas, por exemplo, no médio eu não consigo. Eu tento a cada 3 semanas fazer alguma coisa diferente, levar eles para ler em um lugar diferente, fazer uma atividade diferente, porque senão eu não consigo cumprir meu conteúdo, que é muito extenso, né? Então você tem que pensar nisso também. Vou dar toda a aula legal. Não dá. Não dá, a não ser que a realidade da escola te possibilite isso, o número de conteúdos que você tem que dar te possibilite isso. Mas às vezes, infelizmente, não dá. A exigência do ensino médio é muito grande, né? Escolas particulares ela é muito, muito grande. Então, às vezes, a gente fica meio preso às datas e tal. Mas sempre dá pra fazer alguma coisa. Então, tenta fazer isso. Tenta, sei lá, se é professor de ciências, leva eles pra ver a vegetação da escola. Né? Se é professor de matemática, leva eles pra trabalharem medidas para usarem o sistema métrico na escola. Sei lá, hein? Sabe? Vai usando a sua experiência no dia a dia para tentar criar atividades que possibilitem as crianças saírem da sala. Isso é importante, tanto para eles quanto para você. Respirar um pouco de ar puro é muito bom. Eu acho que é importante fazer essa... Porque a gente não pode também pensar num planejamento para um aluno ideal. Essa é outra coisa também. Se eu vou planejar o meu conteúdo, eu tenho que pensar, sempre jogar para baixo. No sentido de eu tenho que pensar primeiro no aluno que tem mais dificuldade de entender. Porque é ele que precisa mais de mim. E aí ir nivelando.
Então eu não vou jogar um conteúdo, nossa, super difícil, de um jeito super difícil, que aqueles 3 alunos vão conseguir responder. E os outros 27? Você vai fazer o que com eles? Sabe, eles vão bagunçar, eles vão encher o seu saco, e aí você vai ficar reclamando que eles não aprendem nada. Claro que eles não aprendem. Você não pensou neles, você pensou no seu aluno ideal. Então você tem que pensar neles também. Eu tenho que ter tudo isso em mente, né? Você que é professor novo, tá assustado nesse momento, desculpa. Eu juro que com o tempo isso vai ficando fácil. Ou menos difícil. A gente vai se acostumando e vai no automático. Tem gente que pergunta assim, como é que você cria aquelas aulas de interpretação de texto? Esses dias eu mostrei para os meus alunos do curso e eles falaram, mentira, professor. Toda semana eu dou interpretação, a minha aula de interpretação é diferente, né? E pra fazer, eu faço exatamente isso. Eu sento ali na minha cadeira, na frente do computador, eu fico assim. Eu fico uns 5 minutos, às vezes bem menos, às vezes 2, 3 minutos, deixando o universo vir. Aí vem as ideias, essa. Só que pra isso eu já li muito a semana inteira, já assisti muito vídeo a semana inteira, eu já trabalhei muito, porque a criatividade só vem depois do trabalho. Então, de repente vem aquela ideia, você fala, nossa, mas ela só veio graças ao trabalho contínuo que você fez. As coisas não acontecem do além, né? Você tem que trabalhar para que elas aconteçam. Então, planeja o seu bimestre, depois planeja o seu mês, planeja a sua semana e aí planeja a sua aula, sabe? Vai cortando em pequenos pedacinhos. Você vai ver como vai ficar muito mais fácil a sua vida, eu prometo. Pega aqueles calendários mensais que tem disponíveis um monte para imprimir na internet. Faz bonitinho, faz um caderno de planejamento. Eu vou mostrar tudo isso no próximo vídeo, eu prometo, tá? O próximo vídeo vai ter um vídeo super tosco, porque vai ser eu tentando mostrar as coisas, mas vai funcionar, eu espero. E pensa em você, no seu aluno, no seu tempo. Pensa em tudo, pondera tudo, reflete tudo e faça sempre com amor. Porque de nada adianta você planejar uma coisa em que você não está 100%, que ela não vai funcionar. E é isso, obrigado pela companhia, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado. Lembrando que esses vídeos são só uma professora tentando passar a sua experiência para aqueles que estão precisando, tentando ajudar. Eu não estou aqui para dizer verdades absolutas, nunca. Para ensinar ninguém a dar aula de jeito nenhum. Tô só aqui para compartilhar aquilo que eu aprendi em tantos anos e que eu espero continuar aprendendo em mais tantos anos. E todo comentário, toda sugestão, toda dúvida é super bem-vinda aqui nos comentários. Eu sei que eu não respondo, mas eu leio tudo com muito, muito carinho. Eu agradeço muito o carinho de vocês e eu espero poder estar ajudando, assim como o carinho de vocês me ajuda sempre muito. Então, bom trabalho para todo mundo, boa sorte, sucesso, obrigada pela companhia, beijo e até a próxima.